E aí, pessoal, tudo certo? Hoje não tem vinheta, não tem introdução, não tem áudio cortado para o vídeo ficar curtinho. Hoje só tem voo. Tem semanas que eu faço vídeos mais técnicos, mais informativos, ajudando a turma a voar. Mas eu acho que o que todo mundo gosta mesmo é de voo e de emoção. E é o que eu gosto também. Acho que de emoção eu tenho dado uma overdose para vocês. Então eu já adianto que os voos de hoje são voos mais tranquilos, são voos padrão. E eu até digo com toda a humildade do mundo que dá para dizer que é uma aulinha teórica de voo de longa distância, sim. Essa semana de trabalho foi muito pesada para mim, o tempo também não estava bom aqui na região, eu tô com uma febre forte desde ontem, acho que dá para perceber pela minha voz que eu não tô muito bem, mas isso não é justificativa. Então vamos logo pro primeiro voo. Na verdade, os dois voos têm o mesmo percurso, só que um foi feito de dia e outro de noite. Eu achei que era legal dividir com vocês porque os dois são super bonitos, cada um do seu jeito, sabe? Eu decolei da Ponta da Praia, em Santos, no Deck do Pescador, é um lugar bem conhecido aqui, e o plano de voo era ir até a divisa de Santos com São Vicente, um pouquinho depois do emissário submarino. A ideia era voar sempre sobre os jardins da Orla de Santos e retornar logo depois do emissário, como eu falei para vocês, em linha reta com o RTH automático acionado. Eu voltaria antes se a bateria batesse 60%. Esse voo foi feito num dia de semana de junho, 25 graus, vento até fraco para o Air 2S, foi bem tranquilo. E agora eu vou ficar quietinho para vocês curtirem o voo, chega de falar.
Aqui eu termino a perna de ida do voo e aciono o Return to Home automático. A volta vai ter mais ou menos o mesmo tempo da ida, porque, embora o percurso seja mais curto do que a ida, que foi em curva, né, e a volta em linha reta, a velocidade é um pouco mais baixa. O Return to Home automático costuma trazer o drone a 43 km por hora, sem vento, e eu fui a 53. Vai dar mais ou menos elas por elas. E eu vou adiantar o vídeo, pessoal, porque aqui até o retorno é basicamente mar e mar até chegar lá. E aqui eu cheguei com mais ou menos 35% de bateria, então ainda dava para dar mais uma voltinha. Observem que eu deixei para queimar essa bateria reserva, digamos assim, aqui pertinho e não lá no outro extremo do voo. Se eu fizesse isso lá no outro extremo do voo e alguma coisa desse errado, eu não teria bateria para voltar. Então eu só posso gastar ela aqui por perto. Essa região aqui já é o início do Porto de Santos, um lugar muito bom para voar. Tem gente que tem pânico de voar sobre a água, mas eu não tenho, porque eu moro em Santos e quem mora aqui não tem muita escolha. Na verdade, o meu primeiro voo já foi sobre o mar, então tranquilo. E aí eu pouso bem tranquilo, lugar exato da decolagem, like a boss, como fala um amigo meu. Tem gente que reclama que o drone não volta exatamente para o mesmo lugar, mas essa precisão melhora muito se você deixar ele pegar o home point no chão ou sobe reto para pegar o home point antes de vazar. Mas vamos dar uma olhada na versão noturna desse voo. O deck do pescador é um ponto de partida muito bom, ele tem uma vista livre por quilômetros e quilômetros em várias direções, dá para ver toda a orla de Santos, São Vicente, até de prédios na orla do Guarujá, lá do outro lado. Eu fiz um voo decolando da ponta da praia para lá esses tempos, não exatamente daqui do deck do pescador, mas lá de trás. Deu um monte de BO e o retorno foi bem tenso. Eu vou deixar um card para aqueles que se divertem com o sofrimento dos outros assistirem esse vídeo. Tem muito drone que parte do deck do pescador hoje em dia. Às vezes o céu à noite fica cheio de luzinhas coloridas e eu até fico com medo de acidente, sabe? Até porque nem todos os drones têm um LED forte e os sensores de obstáculo não funcionam sem iluminação. No final de abril, na noite em que ia sair o último cruzeiro dessa temporada, tinha tanto drone em volta do navio que eu fiquei tão preocupado que trouxe o drone de volta. Eu fiz vídeos tão ruins que cheguei em casa e deletei tudo. Vou colocar um card pro vídeo do voo do Marcos Valim, que entende muito de drone, faz uns voos incríveis e ele tava lá essa noite. Ele não pediu esses elogios não, mas ele merece demais. O plano de voo para a versão noturna do voo é o mesmo, mas com os cuidados extras que a gente precisa ter à noite. Eu falo desses cuidados com mais detalhes no vídeo sobre segurança do voo que eu fiz recentemente, card acima ou na descrição do vídeo. Eu só vou à noite em lugares que eu conheça bem, que tenham uma boa iluminação mesmo à noite e sempre voo mais alto do que voaria durante o dia e com muito mais atenção. Vocês podem perceber que à medida que eu me afasto da base, eu vou aumentando a altura do voo. Eu faço isso porque mesmo com a visada limpa, a comunicação do controle com o drone vai perdendo força aos poucos e não é bom ficar limitando essa comunicação.
E aqui de novo, com 68% de bateria, eu aciono o Return to Home automático. Puxa, com 68% de bateria, talvez eu pudesse ir um pouco mais longe, mas agora já era. O fato é que esses voos de longa duração e ao mesmo tempo exploratórios não oferecem muito tempo para pensar, você tem que decidir super rápido. Outra coisa, para filmar legal uma volta como essa, o ideal é você achar o posicionamento certo, colocar o drone no modo cine e fazer uma tomada cuidadosa respeitando os elementos da cinematografia. Mas aqui a gente tem uma certa pressa porque está muito longe do ponto de partida, então alguma coisa fica pelo caminho, não tem jeito. E no voo noturno eu chego também com uma reserva boa de bateria. Isso é ótimo, é assim que tem que ser. Abaixo vocês enxergam o deck do pescador iluminado, eu tô bem na pontinha pilotando e passa uma pessoa com patinete atrás de mim. Não pode patinete no deck, pô. Eu aproveitei essa bateria restante para atravessar o canal e fazer desse voo um voo de 3 municípios: Santos, São Vicente e Guarujá. Olha que legal, eu nem me dei conta na hora. Observem que tem um guindaste gigante do lado direito e que tem uma luzinha piscando. São os desafios de voar à noite. E aí foi fazer aquela curva pela direita e voltar para o deck. Era esse o conteúdo que eu queria dividir com vocês, pessoal. Obrigado pela companhia mais uma vez. Deixem um like se foi legal e considerem se inscrever. Um abração, fiquem com Deus e até a próxima.